Que prazer ter você conosco no primeiro episódio do Hablo Pá Incast, um podcast feito para dar voz às pessoas com histórias de superação. E hoje nós trazemos aqui uma convidada muito especial. Ela é mãe, ela é esposa e ela é mãe atípica. Dona Thelma, que prazer ter a senhora com a gente. Eu realmente espero do fundo do coração que a sua história chegue ao maior número possível de pessoas. Como a senhora está? Estou bem. Que bom. Dona Thelma, eu já queria começar pedindo para a senhora falar um pouquinho de você. Fala um pouquinho sobre filhos, sobre o seu casamento, o que você se sentia à vontade para falar de você nesse começo de conversa. Bem, eu tenho 62 anos, eu sou casada há 42 anos. E tenho o Maico, que foi o meu primeiro filho. Ele é especial, ele tem um autismo grave e na adolescência ele desenvolveu a esquizofrenia. Então, é isso. Eu e meu marido, assim, a gente é bem parceiro. Ele me ajuda bastante para cuidar do Maico. Um sai, o outro fica, né? Sempre... Porque o Maico nunca fica sozinho. Uhum. Ou é eu, ou é ele. Que idade tem o Michael? O Maico tem 42 anos. Uhum. A mentalidade dele? Eu não tenho essa contagem, assim, sabe? De mentalidade, sabe? Claro. No nosso tempo, assim, há 40, Dizia. a gente não ia refazendo passo a passo essa idade que ele tinha, né? Mas ele é um menino, né? Para mim é sempre menino. Ele é cheio de manias, cada dia é uma surpresa. Um dia ele tem uma mania e ele vai virando essa mania, daqui uma semana e ele já pega outra mania e assim a gente vai levando. Conta pra gente alguma coisa assim que é comum, porque eu me lembro que nós nos conhecemos num encontro de mães atípicas, promovido no mesmo bairro, nós moramos próximas, numa mesma comunidade. E quando eu conheci a Dona Thelma, eu lembro que ela já falou acerca dos hábitos, né, dele. Eu lembro que ele teve uma época de escovar muito dente. Isso. A senhora lembra o que mais assim, que a senhora pode falar de hábitos comuns? Quando ele tinha mania de escovar os dentes, nós tivemos que trocar a torneira da pia do banheiro, botar aquela que abre, aperta e se fecha sozinho, porque o que acontecia? Não era 5 vezes que ele escovava os dentes, era muitas vezes. Então, nessas vezes, ele esquecia de fechar a torneira. Aí tivemos que adaptar uma torneira que se fechasse sozinha. E assim, a gente sempre vai se refazendo conforme a mania dele. Há uns 4, 5 anos, meu marido fez uma cirurgia e ele ficou um dia com meu irmão, outro dia com a minha irmã, outro dia com uma cunhada, e assim ia, né? Ele pegou a mania de tomar banho. Ele chegou a tomar, num dia, ele chegou a tomar 9 banhos. Uau! E quando eu cheguei, ele tomou mais um, então são 10 banhos. E assim, cada vez que chegava alguém... ele não gosta muito de visita. A válvula de escape dele era ir tomar banho. Mas não era tomava um banho e deu. É outro banho, daqui um pouquinho outro banho e outro banho. O que a gente fez? Teve que botar um registro no chuveiro. Então, assim, aí eu e meu marido, a gente criou uma senha. Por exemplo, o Mike quer tomar banho. O chuveiro está sempre trancado. Aí eu digo pro meu marido, se eu dou uma voltinha com o Mike, ou se o Mike está lá no quarto, providencia. Providenciar é abrir o chuveiro para ir o Mike tomar banho, para ele não descobrir aquele segredo. Como a senhora falou, tem que estar sempre se adequando. Sempre se adequando. Sabe, Thelma, eu me identifico muito com o que a senhora está falando, porque eu sou mãe de um autista de 12 anos de idade, eu sou autista e sou autista e tenho um filho autista também. E o meu filho, ele está nessa fase do banho. Então, ele também toma muitos banhos, né? A gente não fez essa adaptação do registro. A gente, como o nível de suporte dele é um nível menor, então funciona ainda, não Sim. vai, tá acabado. Sim. Mas a gente tá passando por isso. É uma fuga, ele se sente bem, ele se regula debaixo do chuveiro. Então, o nosso filho, se deixar também, ele fica o dia inteiro no chuveiro. É a fase que nós estamos passando agora. E assim, ele não... A palavra lá em casa, a palavra banho é proibido. Por exemplo, vou tomar banho. Não. Se vai de uma vez. Entra no chuveiro e vai. Tranca a porta, porque senão ele quer tomar banho junto
com nós, assim, sabe? Ou entendi. com meu marido, ou comigo. Mesmo que ele já tomou. E depois também tem as fases de trocar as cuecas. Meu Deus do céu. Às vezes eu acordo de manhã, ele tem 6, 7, 8 cuecas lá, que eu ensinei ele a botar dentro do box. Para não botar dentro, porque ele escapa o xixi. Escapava, agora já resolvemos, assim, essa questão, né? Então, assim, meu Deus, é muitas manias, assim, que... Manias agora de a gente não poder receber uma visita. Na pandemia, nós pegamos o hábito de rezar. Eu lembro Antes dessa de história. dormir. Tu Conta lembra essa dessa história. história? Eu lembro. Conta que é interessante. Então, lá por umas 8h30, 9 horas, antes de dormir, a gente se ajoelhava e rezava. Sempre, eu e meu marido e ele. Só que aí foi passando, assim, uns meses, e aí ele começou a querer dominar a situação. Ele que queria escolher o horário da reza, porque, assim, tipo, 3 horas da tarde, ele já queria que nós já rezasse, e aí ele fechava as portas e ele queria dormir. Para ele, aí, O ritual da noite. Ali já acabava o dia dele. Só que aí ele queria que nós entrássemos na rotina dele, que a gente também fosse dormir 3 horas da tarde. Aí foi incomodando, e a gente foi levando mais por um tempo, e foi. Conclusão, ninguém mais reza lá em casa. O que a gente faz? Essa foi a adaptação. Nem isso a gente tem o direito de... Então, assim, quem quer rezar agora, reza cada um no seu canto. Eu faço a minha oração sempre de manhã, onde, antes de pegar o celular, eu faço me ajoelho, faço a minha oração e, né, os meus pedidos pelas pessoas que precisam de oração, assim. Então, é assim. Aí, um dia, veio um Papai Noel lá em casa, e o Mike tem muito medo do Papai Noel. E o Papai Noel, e daí, Maico, tá rezando no Pinheirinho? Papai Noel, a palavra rezar aqui em casa é proibido. Porque, assim, meu Deus, 2h30, 3 horas, ele já queria entrar naquela rotina que a gente... Né? Então, que não é possível dar continuidade, né? Exatamente. Então, assim, aí, por último, agora, assim, não quer mais que a gente ligue a televisão da sala. Eu e meu marido assistindo televisão, desliga a televisão, desliga a televisão. A gente tentou, compramos uma briga com ele, não vou desligar e pronto. Aí berra, sapateia, chama nome. Ele desregula. Ele desregula. Ele, né? E o meu marido é muito nervoso, assim, o meu marido tem problema no coração, então ele é muito estressado, coisa e tal. O que a gente fez? Botamos uma televisão no quarto. E não é que a gente deu o braço a torcer para ele. A gente fez barulho dentro de casa, a gente comprou a briga dele, a gente... Entendeu? Então, assim, eu cheguei à conclusão que não adianta ficar teimando, não adianta agir pela razão. Tu tem que agir pelo coração. Então, assim, para não ter mais esse problema, de 7h30, 8 horas, ele gosta de dormir, ele gosta muito de dormir, o Maico, assim, quando ele está bem da cabeça. A gente vai para o quarto, assiste televisão no quarto, e ele fica lá no quarto dele, televisão na sala desligada. É assim, sabe? A gente sempre tem que ir se adaptando conforme as necessidades dele. Não porque a gente cede, que a gente... dá confiança. Não, gente. A gente lutou contra isso. É o caminho. É o caminho. É o caminho. É a forma de você sobreviver o mais saudável possível. Exatamente. Uma vez o meu marido foi uma psicóloga. E ela perguntou para ele qual era o desejo dele. Aí ele disse que era Deus fazer um milagre na vida do Michael. E só que isso não é assim, né? Então ela disse, então, seu Jorge, vocês têm que entrar na dele, sabe? E se adequando e... Fazendo concessões. Exatamente isso. Então, assim, é mais ou menos... Esse é o Michael, sabe? A gente não sabe o que vai vir pela frente. E agora também a mania de não querer receber visita em casa. Tem dia que dá certo. Mas ele chega a mandar a visita embora? O que ele faz? Chega. Tu vai embora? Tu não vai embora? Aí, às vezes, o vizinho tá lá em casa e ele diz assim, Alice tá te chamando, que é a mulher do vizinho. Mentira, só para ele sair daquela situação, que ele não gosta. Às vezes, alguém... eu gostava, vou na tua casa, dá pra gente ir? Eu digo, dá, deixa o carro lá embaixo, porque a gente mora num morrinho, né? E a gente atrás de casa tem marinha de festa.
Uhum. Então a pessoa vai lá quietinho, porque o Mike ele está sempre em casa quieto. Às vezes ele está na rua, né? Tudo conforme a cabeça dele manda, né? Aí dá certo, a gente recebe a visita lá atrás, escondidinho dele. E assim, a gente tem que se adequar, não tem outra saída, sabe? Mais ou menos isso. E eu acho muito importante isso que a senhora está falando, porque assim, nós viemos de uma educação tradicional, né? Então, assim, na nossa casa, tenho certeza que a sua educação também deve ter tido isso por parte dos seus pais, né? Então, assim, nós estamos acostumados com aquela educação, assim, de os pais falam, o que nós fazíamos? Eu via. Obedece, ouve, né? Ai de quem retrucar, ai de quem... E aí, quando nós nos tornamos mãe, para mim isso foi muito difícil, sabe, Thelma? Sim. Porque eu não conseguia conceber a ideia de ter um filho que não me obedecia. E meu filho tem autismo, TOD e TDAH. Então, o TOD é o transtorno opositor desafiador. Sim. Então, na minha cabeça, por muito tempo, e o diagnóstico do Anthony ele foi tardio, ele tinha 9 anos. Então, para mim, assim, ó, não entrava na minha cabeça que eu falava com o meu filho, que eu ensinava o que era certo, que eu dava um castigo e desencadeava uma crise. Como assim? Como ele tá me enfrentando? Né? Não era assim no meu tempo. E o maior... Fala. E o maior desafio, né, Josi? Tu às vezes ouvia assim, se tivesse corrigido lá na frente, agora eu não estava assim, com essas manias. Exatamente. Porque assim, para ajudar são poucos, mas para apontar são muitos. Exatamente. Dão confiança. Claro, a gente tem que ser bem durona, bem... Assim, porque eles também, a gente também não pode deixar eles se aproveitarem, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar deles também, entendeu? E a senhora concorda comigo que talvez esse seja o maior desafio, é esse preconceito? Esse olhar de julgamento? Não é o maior, assim, sabe? Porque eu não ligo para isso. Tem outros desafios, assim, né? Que a gente tem que... tipo assim, ó, hoje eu fui lá no AG pegar a carteirinha de identidade dele que eu fiz nova, e ele foi em direção a uma senhora, e a senhora se afastando. Eu digo, não precisa ter medo, minha senhora, ele só quer te cumprimentar. Então, assim, ele quer perguntar é a pergunta que ele faz agora. O que tu vai fazer no Natal? Oh, então, ele fica feliz da vida. Quando ele gosta do Natal, ele então? Ele não gosta do Natal, mas ele fala o tempo todo do Natal. Entendi. Então, assim... A senhora dá presente para ele no Natal? Sim, faço pinheirinho, boto pisca-pisca, tudo assim, sabe? Então, mas é um desafio a gente ter que barrar com pessoas que tenham medo, porque eles vão direto na pessoa, né? Então, aí eu disse, não, minha senhora, ele só quer te cumprimentar. Aí ele já perguntou para ela, onde é que tu vai no Natal? E ele fica feliz da vida quando a pessoa diz que ele vai ficar que vai ficar em casa. Porque ele também gosta de ficar em casa. Porque é o modelo dele. É o modelo dele, porque ele não gosta de sair de casa. Não gosta. A gente não tem mais, assim, quase condições de sair com ele para uma viagem, nem que for daqui na praia. Sério? Muitas vezes a gente já teve que voltar. A senhora e seu marido não dá para... A senhora tem rede de apoio? Não. Meu apoio é o meu marido e eu e ele. A gente falou que realmente, apesar do preconceito, do julgamento ser algo muito danoso, eu concordo contigo que talvez ele não é o maior, porque eu acho que não ter rede de apoio é muito difícil, sabe? Eu sou muito grata, eu também tenho um marido maravilhoso, né? E tenho... mãe, sogra, eu tenho cunhadas, eu tenho pessoas assim a quem eu faço questão de externar a minha gratidão. Se hoje eu posso comandar uma associação, tá aqui encabeçando o projeto do podcast e tantas outras coisas, como os cafés das mães atípicas e tantas coisas que eu consigo fazer, é porque eu tenho rede de apoio. Assim, ó, minha rede de apoio, tipo assim, se eu precisar, por exemplo, meu marido fez uma cirurgia uns 2, 3 anos atrás. Casos extremos, então. Então, assim, eu posso, assim, os meus irmãos, eu posso contar com eles. Mas é muito, assim, eu evito de não pedir, entende? Eu então, entendo. Assim, eu e meu marido, um se apoiando no outro. E, claro, quando precisa, no caso assim, a gente... Eu não posso reclamar, sabe, Josi? Meus irmãos me ajudam muito. Meus cunhados também, dentro daquilo que é possível, assim. Não tem mais mãe, não tem mais sogra, então sobrou os cunhados e os tios, né? Então, é mais ou menos isso, assim. A gente se apoia um outro e... Quando precisa, eu apelo, né? Eu peço para eles, para alguém, se pode ficar com mais umas horas. Tem alguém ali, né? Se precisar.
Eu entendo perfeitamente, assim. E, dona Thelma, eu queria que a gente falasse, né, nesse segundo momento, assim. E aí? E sobre o seu outro filho? Esse- Então, Fica bem tranquila e dá a sim. tua mão. Se você não se sentir à vontade para falar disso, Não, eu assim, ó, quando o Michael tinha 9 anos, a gente resolveu ter outro filho. E desde lá, assim, eu sempre eduquei o outro filho, né, o André, para ajudar a cuidar do Michael um dia que nós faltasse. E a gente faz um monte de planos, né? Eu ensinava para o André, eu dizia para ele, André, a menina que gostar do Michael serve para ti, a menina que não gostar não serve para ti. Porque um dia tu vai ter que cuidar do Michael, assim, né? Aí a gente faz aqueles planos, né, e Deus faz outro. Aí faz 13 anos que o André no mercado sofreu um assalto e o bandido acertou um tiro nele e ficou hospitalizado e veio falecer. Então, aí puxaram o nosso tapete. E aí começar tudo de novo. E, assim, o luto, assim, é difícil para uma mãe suportar, porque não tem remédio para essa dor. E eu acho que é, assim, um dos maiores desafios, a maior dor que pode ter. Só que muitos dias, assim, eu tive que engolir meu luto, porque eu tinha o Michael. E aí, assim, não tinha um dia que o Michael chegava perto de mim, me abraçava e dizia assim, fazer o quê, né, mãe? Aí eu tinha que engolir aquilo, fazer de conta que eu estava bem, para não passar isso para o Michael e dar entendi. uma volta por cima. Então, isso já faz 13 anos. Mas eu me apeguei ao Michael, porque o Michael me ajudou muito, porque eu sempre tive em mente que a minha missão aqui é cuidar do Michael, sabe? Eu sempre tive isso. Eu e o Michael, nós somos muito camarada, vamos dizer assim, sabe? A gente se entende, a gente confia um no outro. E então, assim, alguém puxou o nosso tapete, porque a gente confiava que o dia que nós não estivéssemos mais aqui, alguém ia cuidar do Mike, que ia ser o André. Mas aí Deus tinha outros planos, né? Isso, a gente aprendeu com isso, que não devemos fazer planos. É que é dele que sai a última palavra, né? A Bíblia tem Exatamente um isso. provérbio que eu gosto, o homem pode até fazer os seus planos, mas a última palavra sai da boca de Exatamente Deus. isso. Então, assim, hoje eu consigo dizer, assim, pensar que, quem sabe, assim, Deus não levou o André para me poupar de cuidar de outra pessoa, porque se ele sobrevivesse, ele ia ficar acamado, sabe? Então, Entendi. mas hoje eu consigo pensar isso, mas na época não. Então, assim, eu digo que o Michael me ajudou muito, assim, nesse processo, sabe? Que idade tinha o seu outro filho quando isso Tinha 20 aconteceu? anos. E Bem e jovem. o Michael já tinha 33. Acho que é isso. Então, e os dois eram bem camaradas, assim, sabe? Então, assim, o outro meu filho era o barulho da casa. Porque o nosso sonho sempre foi ter um filho normal. Que falasse, que andasse, que estudasse, que... Mas não foi... Não, Deus não quis assim, né? Então, eu penso que a minha missão realmente é cuidar do Michael. E o que a senhora diria para aquela mãe que está nos ouvindo, que talvez passou recentemente por uma situação parecida? Tem alguma coisa que te confortou ao ponto de hoje a senhora poder dizer, olha, se apegue a isso. Muitas talvez não tenham outro filho para se apegar, né? Sim, E assim, ó, não só esse tipo de luto, o luto da morte, mas quando a gente recebe um diagnóstico, que nosso filho tem um diagnóstico, também há uma sensação de luto. Porque você tem que se despedir de um filho comum, e se despedir, às vezes, até da nossa liberdade. da nossa liberdade, da maternidade comum. Isso. Porque uma criança, né, um filho comum, né, que não é atípico, tipo, uma criança típica, um filho, você deixa com mais facilidade, você tem Exatamente. mais facilidade numa rede de apoio. Do contrário, a gente sabe que é um pouco mais difícil, tanto para quem está vivendo esse luto com relação à perca, né, de um filho, quanto aquela mãe que está tendo que enterrar uma maternidade típica.
que a senhora diria? O que a senhora... Enquanto a maternidade típica se sofrer um luto, a mãe tem que trabalhar que Deus já cumpriu, que ela já cumpriu aquela missão. Então tem que... Ai, não é fácil, sabe, José? Cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma forma. Mas assim, ó, quem sabe Deus não deu a liberdade para ela nesse momento. Dela viver a vida dela também, porque a gente tem que ser grato à nossa vida, assim, a gente tem que gostar da nossa vida, né? Então, quem sabe não é um ciclo que se fecha. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. E a mãe que perde um filho normal e fica com o atípico, ela se apega a ele, se apega àqueles filhos que ainda estão com ela, porque muita gente assim foca muito naquele que se foi. Mas a vida é essa, é da vida isso. Deus dá e Deus tira. Então, assim, se apega aos outros filhos, não esqueça do outro filho que também está ali sofrendo. Isso vai dar força para ela, isso vai dar com que ela continue a missão dela de ser mãe, não importa se é atípica, se é né, mães normais, assim, vamos dizer, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Mas é difícil, assim, porque quando isso acontece, assim, a gente perde a alma da gente. Eu acredito. Sabe? Eu digo, assim, que é a única dor que não tem cura. Mas tem tratamento, tem remédio. Remédio com apoio, se apegar em outro filho, se apegar em outros cuidados. O próprio casamento? O próprio casamento, viver a vida, assim, com mais liberdade. E se o filho atípico se foi, também é uma oportunidade. A missão dela já foi cumprida, então agora viva a vida que Deus te deu e aproveita, porque é uma vez só que se vive. Então, é mais ou menos... Ela isso. Cumpriu, aquele filho Isso. Cumpriu a missão dele aqui na terra, aqui na vida daqueles pais. E aqueles pais também cumpriram a sua para com aquele filho, né? A senhora falando assim, eu me apeguei muito no Maico, muito no Maico, assim, e assim, eu sou muito apegada, assim, beijo muito ele e falo todo dia quando eu coloco ele na cama, eu digo, Maico, que Deus te abençoe, tu é muito importante para a mãe, tu és o amor da minha vida, fazer com que ele se sinta feliz, com que ele se sinta importante nesse momento, né? Que ele é desejado. Que ele é desejado. Que a vida dele é celebrada. Exatamente, Nós precisamos celebrar a vida dos nossos filhos. Exatamente. Eu costumo dizer assim, isso é muito comum, amar os nossos filhos, no caso, autistas, né? Sou mãe de um autista, como não importa for. como. Mas assim, não amar o autismo, não, mas o filho. Exato. Né? Independente da dificuldade que ele tem, seja uma neurodiversidade, não se trata de amar o problema. Não, é amar aquela vida. Né? E assim, né? Não tem problema nenhum dele falar errado, não tem problema nenhum dele não comer certo, não tem problema nenhum dele chorar um dia. O mundo não vai acabar por isso. Não, porque assim, todo mundo tem problemas. Mas sabe qual é uma coisa que pega muito? É a comparação. A gente tem que se libertar disso. Eu sofri muito enquanto eu não me libertava. Eu lembro de um episódio quando meu filho era muito pequeno e como ele é hiperativo, né? Então, a gente foi ver fomos na Vila Germânica ver a decoração de Natal e nós fomos com um outro casal que tinha um filho na mesma idade. E a outra criança se comportava e o meu queria destruir os enfeites de Natal da Vila Germânica. Ele queria subir na grama, queria agarrar os enfeites, as bolas de Natal, sabe? Puxar a barba do Papai Noel. Então, assim, meu Deus, não tinha como não comparar. É complicado. É muito, sabe? Então, aí eu tenho uma outra amiga, até que inclusive ela era do mesmo grupo de Annelise, do mesmo grupo de mães atípicas. Ela contou uma experiência que o filho atípico dela também, o menino dela também é autista, e também ele fez um escândalo, assim, na Vila Germânica. E ela tem que segurar as mãozinhas dele, porque ele era pequeno e ele era agressivo. Então, o julgamento que as pessoas vão fazer. E aí a gente compara com as outras crianças que estão em volta. Então, a gente precisa superar isso. E assim, tá tudo certo se teu filho falar errado. Tá tudo certo se teu filho não aprender a ler. Porque eu já presenciei, assim, algumas mães que
Meu Deus, elas exigem tanto daquela criança e aquela criança acaba se sobrecarregando, acaba se frustrando, porque não tem condições Não atende de... às expectativas. Exatamente. Não atende às expectativas. Exatamente. Eu tenho essa experiência com o meu filho. Ele deixa bem claro, mãe, eu não quero fazer faculdade. Meu filho não gosta de estudar. Ele não gosta. Ele gosta de esporte. Ele ama. O hiperfoco dele é futebol. Ele tem paixão pelo Corinthians, pelo futebol europeu, né? Mas ele já deixa bem claro. E assim, ó, eu não faço disso um problema, sabe? Eu quero que meu filho seja honesto. Eu quero que ele não faça mal pra ninguém. Ah, ele não quer fazer faculdade, tudo bem. Eu sei que muito dificilmente ele vai mudar de ideia. E tá tudo bem, eu não vou me castigar porque ele não gosta de estudar. Ele vai ter que cumprir com as obrigações dele, vai ter que ir pra escola, vai ter que fazer tarefa. Mas ele não gosta. É que nem o Maico. O Maico, assim, quando ele era criança, a gente corria atrás de pedagoga, corria atrás de fono, corria, meu Deus, para tentar. Não conseguimos alfabetizar ele. E daí? Tá tudo bem. Porque a gente não vem com bula, né? Ah, então tá tudo bem se ele não aprendeu a ler. As pessoas não têm que funcionar de maneira igual. Então, assim, eu vejo muitas mães assim exigindo muito dos filhos uma coisa que ele não consegue dar. Mas é a vontade delas, não é a deles. Então, Mas por quê? Porque ela compara e isso é o aceitável. É isso que o mundo aceita. Eu tenho que ter o que é aceitável. Outra coisa triste, assim, que eu acho, assim, às vezes a gente se encontra numa roda de amigos e tem... Ai, meu filho foi para a faculdade, meu filho foi estudar fora, meu filho conseguiu um apartamento, meu filho é não sei o quê. Poxa, a gente tá ali, né? Bem quietinha, bem quietinha. Então, assim, isso é um conselho que eu posso dar para as mães. Não fica comparando e não fica falando do teu filho que está lá em cima, na frente de uma mãe que... Né? Então, assim... Meu filho já falou, para quem tem criança, né? Ai, meu filho já falou... No meu caso, autistas, eles tendem a falar mais tarde. Então, a gente ouve muito isso. Meu filho já desfraudou. Tem muitas mães com a criança ali com 10 anos ainda que tem a questão da fralda. Então, ou a apraxia na fala, você não entende o que aquela criança está falando, entre outras coisas. E realmente, a gente fica constrangida. Não é porque a gente fica com mágoa daquela pessoa, mas assim, ó... Não, é inveja, alguma coisa assim. Não. Não é isso. É que machuca a gente, assim, né? Porque, poxa... Será que aquela pessoa não está vendo que eu não posso compactuar com esse assunto? Igual dela? Então, assim, a gente só fica escutando. Que para nós outras coisas é um avanço. Para nós o fato da criança ir no banheiro, de se alimentar sozinho, são essas coisas. Exatamente. A gente celebra, mas a gente celebra outras coisas. Exatamente isso. E aí numa roda você não quer se sentir deslocado. Enquanto o outro tá fazendo um avanço, né? Indo para a faculdade, o meu aprendeu a caminhar. Exatamente isso. A gente precisa desenvolver isso, sabe? Por isso que é importante, Thelma, isso que a gente está oferecendo aqui. E eu te parabenizo pela tua coragem. Né? Quando eu te convidei, você, não, mas eu não sei falar, eu preciso pensar. E olha só, isso que você está fazendo é um passo para melhorar o mundo. Exato. Porque talvez as pessoas nem façam isso... Por maldade, Não, né? mas por quê? Porque falta essa noção, falta alguém explicar, falta alguém falar. Então, a sua voz pode chegar nessas pessoas e a vida de outras mães pode se tornar mais confortável a partir dos relacionamentos, pela história que a senhora está tendo coragem de abrir. Porque precisa de coragem. A senhora está abrindo o seu coração, a senhora está abrindo as portas da sua casa, da sua maternidade atípica, falando de algo tão doloroso. E a senhora é uma grande inspiração. Eu fiz questão, assim, no meu coração, de o dia que eu der vida a esse sonho, porque esse podcast era um sonho para mim, e eu tinha no meu coração, assim, eu preciso fazer com que a história da Dona Thelma seja conhecida. Obrigada, Josi. E o mundo precisa conhecer as suas histórias, a sua história e a de outras pessoas, porque eu digo assim, ó, não adianta as pessoas ficarem nos chamando de guerreira. Exatamente. Ai, você é guerreira. Ai, como você consegue, você é forte. Ai, a gente tem um ranço disso. Porque não é melhor dar oportunidade, não é melhor ouvir. Por isso que é importante os grupos de mães atípicas. É assim, como é que eu vou te dizer? Em vez de ficar, é guerreira, é guerreira.
entra na vida dessa mãe. Pergunta. Ou, Tá precisando de alguma coisa? Exatamente. Às vezes ela só quer falar. Não queres ficar uma tarde aqui? Uma hora? Eu saio para tomar um café, eu saio para ir, sei lá, fazer Uma unha? Uma unha, que é uma coisa simples. Torna-se um luxo. Exatamente. Na vida da mãe atípica é um luxo. É um luxo. Sabe, dona Thelma, na Ablupá nós promovemos esse ano 3 encontros para mães atípicas. A gente convida, a gente divulga nas redes, pode ir quem quer. Né? E nós não dizemos para ela que ela não pode levar o filho. A gente se programa com atividade, a gente se programa com jeito para cuidar dessas crianças, porque a gente sabe que se a gente disser que ela não pode levar, quem não tem rede de apoio é mais uma frustração. Sim, aí se tem com quem ela deixar, não vai. ela não vai. E muitas vezes ela nem vai dizer. E a gente não quer isso. A gente quer que a Ablupá seja um lugar de pertencimento, um lugar que ela se encontre. É importante que ela faça ela amigas. sair sozinha, é muito importante. Mas se não tem como sair sozinha e ter alguém, e levar junto e ter alguém para cuidar... É um presente. É um presente. É um presente que a Exatamente, gente está dando. é um presente. Então é isso, que a comunidade, que nós, quanto sociedade, precisamos evoluir nisso. O que eu posso fazer? Então, hoje na Ablupá, nós temos um time de voluntários. São pessoas, um grupo com mais de 40 pessoas, e aí quando a gente estabelece as nossas programações, os nossos eventos, a gente coloca tudo que vai precisar para aquele evento. Precisa de gente para a cozinha, precisa de gente para as crianças, precisa de gente para a recepção. A gente faz o cabide solidário, que são as roupas que a gente arrecada, a gente deixa ali à disposição, e aí elas escolhem. Então, assim, tudo bem você não querer encabeçar um projeto, né? Tudo bem você não querer liderar, mas existem formas de você se voluntariar e ajudar aquelas mães, ajudar essas pessoas. Né? Seja ouvindo, seja com abraço, seja com acolhimento, seja com café. E nós arrecadamos brindes. Para todos os encontros a gente arrecada brindes, sempre. Só que nesse último, que foi no dia 1º de novembro, os nossos brindes eles eram todos voltados para o autocuidado. Aí a senhora não tem noção da alegria que dá no meu coração. Hoje ainda uma mãe de uma criança autista, ela é professora, e ela me mandou a foto dela com o cílio feito, lindo, e a sobrancelha maravilhosa, porque ela ganhou esse momento que a clínica parceira, a esteticista doou, e eu tô recebendo isso. As mães estão agendando, e a mãe mandando, fazendo me mandou na maca com as ventosas, Thelma. Ela disse, meu Deus, gente, é maravilhoso. Eu nunca tive essa experiência ainda de fazer com a ventosa. Então, assim, cada um ajudando como pode. Exatamente, cada um ajudando como pode. E assim, né, Josi? Mas também... e os pais também que puderem ajudar, né? É muito importante a ajuda do pai ali. Deixa a mãe sair sozinha, né? Que nem no meu caso. Eu saio, meu marido fica. Compreensivo. Claro, agora é mais fácil, porque ele já é aposentado, então a gente não tem o trabalho. É mais fácil. Mas quantas mães, né, que mesmo assim tem que cuidar sozinha dos mãe filhos. Solo. É comprovado, Thelma, que à medida que aumentou no Brasil o número de diagnósticos, aumentou o de divórcio também. É uma estatística muito triste. Infelizmente, é comprovado que quando vem um diagnóstico, muitos, eu não gosto nem de chamar de homens, né? Mas abandonam e deixam ali, né, aquela mulher com aquelas crianças, com aqueles filhos, muitas vezes pequenos ou que sejam maiores, porque às vezes tem alguma resistência, algum preconceito para com esse diagnóstico. Não é preconceito, né? Às vezes nem é preconceito. E a minha liberdade. E aí? O que eu vou fazer, né? A gente abre mão da liberdade para ficar com nossos filhos, né? Mas os homens já são... É mais diferente, assim. Claro, não são todos, né? Mas um apoio do parceiro é muito... É muito tudo, importante. É tudo. É um complemento, né? E por isso que, assim, eu gosto de falar que no Estatuto da Ablupá, a gente prioriza a atenção e o cuidado para a mãe solo. Sim. A gente precisa olhar com mais amor, com mais cuidado para essas mães, porque se para nós que temos os nossos cônjuges e eles nos ajudam, nos fortalecem, é o meu caso, graças a Deus, é o seu caso também, né? Meu filho está em casa agora com o meu marido e ele é uma bênção na minha vida. Então, assim, o quão difícil, né? Para quem não tem isso. É muito então, assim, difícil. a sociedade precisa, num todo,
olhar com mais cuidado, olhar com menos julgamento e se aproximar. Se aproximar desses grupos, como a senhora falou anteriormente, a pessoa não vai morder. Exatamente. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar. Eu fui voluntária de trabalho com crianças por 23 anos. Então, eu sempre estive trabalhando voluntariamente com crianças. A Igreja Católica, por exemplo, tem a catequese, né? Eu sou evangélica e aí na Igreja Evangélica também as crianças, num determinado momento ali do culto, elas saem e vão para a salinha delas para ter ali um culto na linguagem delas e aprender a Bíblia numa linguagem mais condizente com a idade dela. E eu fiz isso por 23 anos. Eu fui aquela pessoa que ficava com as crianças enquanto os pais estavam no culto, eu estava lá. Louvando com elas, ensinando uma história bíblica, fazendo uma brincadeira. E sabe que houve uma virada de chave na minha vida e é muito recente essa virada de chave. Eu participei de um seminário em Brasília por 3 anos. E no 3º ano que eu fui, como se estava falando já demais dessa questão da inclusão, tivemos uma pessoa palestrando pra gente que ela faz um trabalho assim reconhecido no Brasil, muito excelente no que tange a inclusão das crianças atípicas no Ministério Infantil da igreja dela. Ela é muito forte, a igreja dela é muito forte nessa área. Então, ela estava lá palestrando e nos dando dicas e nos influenciando acerca dessa importância de a igreja receber. Eu falo sempre que, às vezes, o único momento que aquela família atípica vai ter de paz e de sossego é na igreja, enquanto aquela criança está na salinha. É forte, mas é a realidade de muitas famílias. E ela contou uma experiência, ela contou que no procedimento dela com as crianças, no cuidado, ela não devolve para os pais. Ela cativa aquela criança. Ela se torna amiga daquela criança. Ela não leva na primeira reina, no primeiro chilique que a criança dá. Não. Ela cativa. E quando ela falou aquilo, uau, virou uma chave dentro de mim. E logo que eu voltei daquele seminário, nós tivemos a experiência de... Eu estava no culto, porque eu liderava o trabalho e tinha professoras dando aula na sala. Só que, de repente, elas vieram me chamar, porque tinha uma criança que estava dando trabalho e a criança não queria voltar com os pais e eu precisava ir lá resolver. Ok, vou lá. Subi lá. Quando eu cheguei, a criança estava no fundo da sala, sozinha, brincando no chão, e as crianças estavam, as demais, todas afastadas daquele menino. E tava um clima, assim, muito ruim, muito pesado, né? E aí eu falei para as crianças, olha, vocês voltem, crianças, pro lugarzinho de vocês, que a Josi vai ficar aqui sentadinha no chão com o Samuel. Eu não vou levar ele pros pais. Ele quer brincar no chão? Eu vou brincar com ele. Exatamente. Voltem a fazer as atividades, voltem a ouvir a professora. E eu fiquei, o momento da ministração ia começar. E eu fiquei ali os 45 minutos da ministração brincando com o robozinho dele. E foi uma das melhores ministrações da minha vida. É por isso que eu digo, Josi, assim, ó, quando tu tens uma criança assim, né? Tanto criança quanto um idoso acamado, se tu conseguir passar para essa criança, para essa pessoa, que mesmo ele estando ali, daquele jeito, ele é importante para ti, ele é importante, ele é querido. A vida dele é celebrada, a presença dele é celebrada. Se tu conseguir passar essa mensagem, a tua vida fica mais leve e a dele também, pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Eu acredito nisso com todo o meu coração. Sabe, é que a gente tem que ter muita sabedoria, né? A mãe tem esse poder. Sabe? De estar ali passando para ele que ele é importante, mesmo ele estando daquele jeito, que aí tu vai cativando aos poucos, tu vai entrando no mundo deles. Então ele vai pensar, poxa, não é só eu, minha mãe também é assim, minha mãe também brinca disso, minha mãe também eu não estou dizendo assim que... Eu não sou um peso. Exato, é isso. Você vai semeando no coração daquela criança e você vai trabalhando a autoestima dela. Porque a depressão tá aí. Né? Para atingir, infelizmente, né? E assim, é uma forma de blindar o coraçãozinho deles. Tu tem que mostrar que ele é importante para nós, né? Aquela criança ali. E assim, e acolher, não adianta. Tem que ser camarada deles e pronto, não tem outro caminho.
Não adianta espernear. Fica mais leve Sim. pra gente aceitar. Aceita que dói menos. Né? E pra eles Pra também. ele também, Pra ele também, fica mais fácil pra todo mundo. Nossa, É fácil? Tô maravilhada. Não é fácil, mas é possível. Mas foi a missão que Deus confiou a gente. Exatamente. Possível é. Possível é. E aí, assim, aquilo virou uma chave dentro de mim, sabe? Essa experiência, depois que eu voltei desse seminário, e eu decidi que não. Eu vou cativar os autistas, né? Que eram o meu reduto, né? Mas qualquer diagnóstico eu vou cativar, eu vou trazer para perto de mim. E hoje eu tenho uma facilidade. O meu filho, ele não é muito sociável e ele é muito mais apegado ao pai, assim, ele é um pouco resistente com relação a mim. Mas eu tenho. E eu já sou o contrário. Não, lá em casa o meu filho é totalmente do meu marido. Não, eu e o Maico, sabe, não tem eu. A minha satisfação acaba sendo com as outras crianças. Só que assim, ó, eu também não faço disso um problema, Thelma. Exatamente. Eu aprendi a não levar pro lado pessoal. Isso. Meu filho, ele não vai dizer que me ama, ele não vai abraçar. Não, faz muito tempo que eu não ganho um abraço do meu filho. Mas não é pessoal. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Exatamente. Ele prefere estar com o pai, ele gosta de tomar banho com o pai. Pai, senta aqui comigo, vem assistir televisão. E aí, quando eu chego, às vezes eu quero dar uns amassos nele, ai, mãe, sai, mãe, ai, não me agarra, mãe, ai. Eu não levo pro lado pessoal. Não quer dizer que ele não me ama, sabe? Agora, Deus me deu uma graça de que eu consigo me dar bem com as outras. Então, as outras crianças da associação, aproveita. meu Deus, elas vêm, aí eu aproveito, aí eu mordo, aí eu abraço, aí eu beijo, aí eu cheiro. Sabe por quê? Foi o escape que Deus me deu. E há um escape para as mães que estão nos ouvindo. Elas só precisam descobrir. Há um escape, é para isso que a gente está aqui, para te ajudar a olhar para a vida com uma perspectiva boa. E não ficar se julgando, é um peso, é uma cruz. Não, não é uma missão, né? É isso mesmo. Dona Thelma, e muitas mães, né, que estão nos escutando, elas também enfrentam perdas. Qual o conselho, assim, que a senhora daria? A gente já falou, assim, acerca da questão da perda, mas para o dia a dia, para ela se cuidar, para ela... Porque às vezes o tempo, a gente sabe que é uma questão difícil, né? Tem a casa, tem o filho, mas como que ela pode cuidar dela? A questão da fé, talvez, ou ler um bom livro, o que te ajuda a conseguir viver em função de um filho atípico, mas a dona Thelma ainda cuidar dela, da autoestima dela, da mente dela, o que a senhora aconselha? Eu digo assim que aí que entra o parceiro, né? Que tem que ajudar, tem que apoiar, né? E ela tem que... Como é que eu vou te dizer? Ela tem que se amar. Ela tem que fazer com que a vida dela seja importante também. Então, assim, ela não pode... Porque a vida é um presente precioso. Então, assim, a gente não pode abrir mão da nossa alegria. Ela tem que buscar um café com uma amiga, uma risada com alguém. Ela própria tem que descobrir isso. Porque eu acho que o que a senhora está dizendo me faz lembrar da palavra identidade. Nós temos que saber quem nós somos. E que a gente também nós precisamos de nós mesmos, né? E não é porque o nosso filho tem um diagnóstico que isso muda quem somos. Então, assim, eu continuo sendo uma pessoa especial, eu continuo sendo uma filha de Deus, né? Uma pessoa que veio ao mundo e que merece ser feliz, e que merece ser amada, que merece se cuidar. Nada disso torna-se mentira porque nós nos tornamos mãe atípica. E algumas pessoas, algumas mulheres, elas ficam tão feridas, elas ficam com a autoestima tão baixa que elas já não se acham mais dignas de uma boa amizade, dignas de um café, dignas de uma unha. Que não pode perder, sabe? É o brilho pela vida. Quando eu perdi o André, eu perdi um pouco isso. Eu cheguei assim a ter saudade de mim, assim, entende? Mas aos poucos a gente vai refazendo aquilo. Então, assim, eu gosto muito da minha vida, eu sou feliz por estar aqui, por poder cuidar do Maico. Então, assim, a gente não pode deixar o brilho da gente morrer. E a risada, dar risada com amigos, assim, até com os parentes, com as minhas irmãs, eu adoro, assim, a gente ri muito, porque, assim, o riso é um manto para a nossa alma. Então, se a gente deixa isso
lá embaixo, por conta de um autismo do filho, não leva para De esse quaisquer lado. dificuldade. Exatamente, qualquer dificuldade. Porque problema todo mundo tem. Não adianta. Às vezes o problema do vizinho é pior do que o teu. Então, assim, se espelha sempre numa pessoa que tem problema pior do que o teu. Aí tu vai ver que tá ruim, mas ainda tá bom, né? Para não perder esse brilho, assim, para cuidar da tua alma, da tua vida. Eu gosto de uma frase que diz: mãe atípica cura mãe atípica. Para mim, dona Thelma, aquele grupo que nós participamos juntas, né, foi uma cura para minha vida. Porque até então eu achava assim que o meu problema era muito grande, primeiro porque eu trabalhei muito tempo com o Ministério Infantil, fui voluntária, então eu não achava justo, né? É como a senhora falou, parece alguém puxou um tapete. Poxa, né, não era justo um filho meu partir. E não é justo eu trabalhar com o Ministério Infantil, eu passar a vida desde adolescente, desde os meus 14 anos, cuidando do filho dos outros. Aí quando o meu vem, 3 anos, com 3 anos de idade, meu filho foi dormir a noite inteira, que até então era picado, que é uma das coisas comuns, né? Outro. Aí tu fica assim, pai, por que comigo? Por que eu? Porque eu que sempre fiz pelos outros, sabe? Então a gente não... E quando eu comecei a frequentar... Mas sabe, Josi, isso é normal, assim, a gente se perguntar, a gente se questionar, porque aí tu vai descobrindo, né? Tu vai... Mas aí olha o poder que tem novas amizades. Porque daí quando eu comecei a participar do grupo de mães atípicas que foi promovido por uma igreja da nossa comunidade, e é aí que a gente está falando, como que você pode participar, como que você pode colaborar? Nós temos uma pessoa, uma amiga em comum, né, que é a pastora Patrícia, até um dia eu quero trazer ela aqui, e ela começou a fazer, ela viu na igreja dela, ela teve essa sensibilidade de ver que na igreja dela tinham muitas crianças atípicas, e ela resolveu fazer ali um encontro mensal com as mães. Foi assim que eu e a dona Thelma nos conhecemos, né? No primeiro encontro que eu fui, eu acho que a senhora já estava ali, eu ouvi um pouquinho da sua história. E isso tudo foi uma grande virada de chave para mim. Eu entendi que ali era o meu lugar, sabe? Essa é a minha tribo, Thelma. Essa é a minha tribo, são com essas as pessoas que eu quero andar. Eu descobri que essa é a minha tribo, eu falo com muito orgulho. É porque lá ninguém vai te julgar. Não, né? Ninguém vai. E aí, no meu primeiro encontro, eu contei uma experiência que eu tive há alguns anos atrás. O meu filho, ele não tinha o diagnóstico de autismo, ele tinha o diagnóstico de TOD e de TDAH. E aí eu era muito próxima de uma pessoa que não é mãe atípica e eu me abria, eu falava eu tô tão cansada hoje, essa semana tá difícil, o Anthony desobedeceu e assim. E falava, né, do quão exausta eu me sentia. E um dia aquela pessoa falou assim pra mim, você tá sempre reclamando do teu filho. Toda vez que você fala do teu filho é com negatividade. E isso acaba, de certa forma, contribuindo para que ele seja assim. Então, assim, nas palavras dela, ela quis dizer que eu estava amaldiçoando, sabe? E aí aquilo, assim, foi tão duro pra mim. Sabe, Thelma? Aquilo doeu tanto. Eu falei pra mim mesma, eu nunca mais vou falar nada pra ninguém. A partir de agora eu vou aguentar tudo sozinha. É que faltou acolhimento, né? Então... Acolhimento. Em vez de ela... Eu fiquei quieta. Eu fiquei 2 anos. Eu não falava mais. E eu adoeci. Sério? Adoeci muito. Eu tive uma depressão profunda. Porque eu achava que eu não era digna de pedir ajuda. Porque o meu problema iria incomodar o outro. Eu nunca tive esse problema, sabe, Josi? Que bom, Thelma. Eu sempre fui assim, de encarar as coisas assim com naturalidade. Sei lá, eu e o Maico e a minha família e pronto, assim, o que os outros falam, eu deixo de falar para mim, não, sabe? Então, tá tudo bem o Maico falar errado, tá tudo bem ele sapatear um dia, espernear, né? Que foi lá a questão da televisão, ele esperneou, ele berrou, ele queria que desligasse a televisão, não desligamos, mas depois a gente viu que realmente era uma coisa que não era por mãe, era porque... É uma rigidez. Incomodava ele de alguma forma. Então, assim, a gente abre outros caminhos e toca a vida para frente, pronto. É isso. É isso mesmo. E estar com outras pessoas que passam por desafios similares nos dá força. Porque o que me resgatou desse lugar, o que me ajudou, foi o contato
com outras pessoas que passam. Nós temos uma mãe ali no nosso grupo, né, em comum. Tornou-se minha amiga, assim, é voluntária na associação, é uma querida, assim, a Joyce. E o filho dela, o Aaron, ele tem eloping, que ele corre bastante. Corre o tempo todinho. E eu pensei, meu Deus, né, o meu filho tá em casa com o meu marido e eu tô aqui com as mães, vamos tomar um café com as mães atípicas, tô aqui ouvindo uma palavra. E aí a gente se revezava, né, pra ajudar ela também a correr atrás do Aaron, né? Ai, minha querida, amo demais a Joyce. E aí você começa a ver, meu Deus, se a gente se ajudar, não fica melhor? Exato, claro. E aí a gente se reveza correndo atrás do Aaron, assim, nos encontros, e é um menino muito amado, muito especial. E ela sempre sorrindo. Sempre sorrindo. E aí eu comecei a olhar para esses exemplos e eu pensei, quer saber? Não importa a experiência ruim, a acolhida que eu não tive. Eu tô tendo a oportunidade de ser acolhida agora e eu tô tendo a oportunidade de acolher outras. Isso. Então é essa transformação que nós precisamos, só que começa por nós. Então assim, deixa para lá. Deixa aquela palavra que você recebeu da sua sogra, da sua cunhada, de alguém que não te entendeu. Deixa isso tudo, sabe? Perdoa, deixa pra lá. Joga pro universo. Não fica segurando que nem brasa, porque vai queimar a tua mão e o outro nem sabe que ele te machucou, ele te feriu. Nem sabe. Nem sabe que não é a realidade dele. Hoje, assim, né, já as coisas já são mais divulgadas, né? Mas agora tu imagina há 42 anos atrás. Eu imagino. Né? O quanto a sociedade deve ter sido dura. Como eu tinha medo, assim, do Michael sair por aí, sabe, na estrada, andar na estrada sozinho. Esse era o meu maior medo, de o Michael tomar um rumo, assim, de... Sabe? De não ficar... Mas eu sofri 2 vezes. O que adianta eu me preocupar? Hoje ele está só em casa com nós. Então, assim, não adianta ficar nada aconteceu, graças a Deus, do que a senhora temia. É. E não precisava ter se preocupado. Exatamente. E quantas mães que estão nos ouvindo agora, quantos pais que estão nos ouvindo, que também têm essas preocupações de onde que meu filho vai trabalhar, quem vai cuidar se eu faltar. E pode... Olha, eu já tenho assim um pensamento, vamos botar na mão de Deus, seja o que ele quiser. Porque ele sempre vai dar um jeito. Ele já cuidou lá na frente. Então, assim, foi ele que trouxe nós para esse mundo, então ele também vai dar... vai inserir uma forma, assim, de nos ajudar, né? Empurrando para outro caminho, sei lá, tudo acontece como tem que acontecer, não adianta a gente espernear. Sabe o que eu sinto, assim, com relação a esse nosso primeiro episódio e a partir da conversa que nós tivemos? Que a resposta é a fé. Exatamente, Também, acredito que foi o que te sustentou, né? A fé que te deu essa estratégia, essa saída, né? Não perder a confiança em Deus. E olha que eu não sou muito de frequentar a igreja, sabe? Mas eu tenho Deus dentro de mim que eu e ele, assim, a gente se entende, assim, sabe? Eu converso com ele, eu falo com ele e dá certo, assim. Porque a minha vida é complicadinha, assim, por causa do Michael. Mas tá bom. Tem aquela mãe que tem 2, 3 filhos. Eu tenho só um, né? Então... E tem aquelas que não conseguem gerar. Que às vezes estão há anos numa fila de espera. E tem aquelas para adotar que geram e a pessoa, né, a criança vai para um outro caminho. Então, assim, os nossos estão ali sempre com a gente. Estão. Né? Então, assim, é mais ou menos as vulnerabilidades acabam aproximando, né? Acabam aproximando. Dona Thelma, muito obrigada por abrir o seu coração. A senhora hoje foi responsável por um grande sonho se realizar, que é esse programa. Eu espero de todo o coração, assim, que a sua voz ecoe por essa cidade, por esse estado, por esse país e por esse mundo. As pessoas precisam conhecer, ser fortalecidas através da tua história. Ela tem o poder de cura. Ela tem o poder de levantar uma pessoa que está nos ouvindo e que talvez não sabe mais o que fazer e ela vai aprender alguma coisa a partir do que a senhora ensinou. Então, de todo o meu coração, obrigada por aceitar esse desafio. Aí eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. É como eu digo, assim, é um dia de cada vez. E se assim, nada dura para sempre, né? Nem os problemas. Nem os problemas. Então, colocar na mão de Deus e pronto. Não tem outra saída, sabe? E não se isole, né? Não se isole. Como a senhora falou da visita, né? A senhora desenvolveu uma estratégia para a visita ir lá atrás.
né? Para não ter o incômodo. Mas a senhora deu um jeito. Deu um jeito. Então, assim, ó, não se isole. Caminhe com outras pessoas. Procure a sua tribo. Às vezes chega alguém lá no portão e eu faço assim. A senhora dá o seu jeitinho Sim, e fica ali papagaiando. Isso. É isso. Porque eu sei que se o Michael ir lá e ver aquela pessoa, ele vai incomodar. Ele vai querer ir junto com a pessoa, ele vai querer mandar a pessoa embora. Então, ele vai querer tomar banho. Então, é isso. A gente tem que se adaptar conforme a necessidade. Não... E o ser humano tem essa capacidade. Mas e dá para encontrar formas de fazer isso sem esquecer de si. Foi o que a senhora fez. E a senhora veio aqui, compartilhou, abriu o seu coração. Nós somos muito gratos, viu? Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua casa, né? E para você que está nos assistindo, nós estamos caminhando para o final do nosso primeiro episódio. Eu quero te agradecer por ficar esse tempo com a gente, né? Quero te convidar para nos seguir na nossa rede social, no Instagram, @ablupá, e te convidar também a ser um patrocinador para que esse programa, que tem a intenção de levar amor, acolhimento, incentivar histórias de superação, possa continuar rodando. Faça contato com a gente, eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp, você pode chamar pelas redes sociais também e te convidar para continuar nos acompanhando, porque nós queremos dar voz a essas pessoas com histórias que podem nos ajudar a ser pais e mães e pessoas melhores contribuindo com a nossa sociedade. Um grande abraço, te espero no próximo programa. Deus te abençoe.